Como vai? Eu vim falar hoje sobre depressão. É um assunto muito comum e que normalmente as pessoas têm muitas ideias sobre o que realmente é ou o que realmente pode ser. Bom, eu não venho aqui para falar sobre a área médica da depressão, parte fisiológica, mas com certeza a parte emocional da depressão ela tem a ver com a falta de perspectiva. Toda vez que alguém perde sua capacidade de acreditar em si mesmo e cria uma necessidade e uma dependência do outro, automaticamente entra em depressão. Hoje, nós temos consideráveis níveis de depressão. E eu falo porque atendo muitas pessoas aqui que acham que apenas estão chateadas, nervosas, bravas, mas estão sem perspectiva. Vivem uma vida num relacionamento, no trabalho, na família, ou mesmo num ambiente social, onde esse ambiente não é mais aquilo que realmente a pessoa gosta, aquilo que lhe faz bem. Na maioria das vezes, essa pessoa ela acaba se afastando, o que, por um certo lado, é bom, mas o motivo pelo qual ela se afasta, às vezes, não é. Pior ainda é quando a pessoa decide se manter no ambiente, na expectativa que o ambiente se modifique. É o caso de muitos casais, onde um não está mais satisfeito com o outro, e na esperança de que o outro mude, permanece. E essa permanência vai lhe causando cada vez mais depressão, porque vai ficando sem a perspectiva de uma vida feliz, afetiva, amorosa e principalmente começa a deixar de sentir valor por si mesmo. Todo depressivo, toda pessoa que vive em depressão, ela é uma pessoa que ri, que chora, que brinca, mas que ela nunca consegue dentro dela preencher um determinado vazio que ela não sabe exatamente explicar o que é ou qual é o tamanho que tem, mas sabe que ele existe e sabe que ele é grande. A depressão, para ela ser instalada, ela depende muito mais de uma situação da própria pessoa do que de alguém. Muitas pessoas passam por situações que nós não conseguimos imaginar como a pessoa passou por aquilo e está bem. Outras passam por situações muito pequenas para nós, que fazem uma situação gigantesca na cabeça dessa pessoa. Automaticamente, nós não conseguimos entender porque que essa pessoa que passou por algo que para nós é simples, tem uma tristeza, uma sensação de que bateu no teto e não consegue dali para cima ser mais feliz como era antigamente. Outras, como eu falei, passam por situações que para nós seriam absurdas. Para a grande maioria da humanidade, a maioria não sobreviveria sem algum problema emocional e a pessoa simplesmente passa e vive dali para frente bem. O que muda é o ponto de vista. Já falei isso em outros vídeos e falo agora sobre a depressão. O ponto de vista é algo que pode salvar a sua vida ou a vida de qualquer outra pessoa.
Porque quando você olha algo pelo lado negativo, ele vai ser sempre negativo. Mas quando você busca olhar por todos os ângulos, ou por ângulos que você não admite que existam, mas que você sabe que está lá, você pode achar a saída de algo tão falado e tão temido quanto a depressão. O grande detalhe da depressão é que nós precisamos realmente entender o que cada um sente e o que cada um quer para ser feliz. Mas antes de mais nada, o grande detalhe é como a pessoa enxerga o que ela tem, o que ela é e o que ela pode conseguir. Muitas pessoas muitas pessoas adquirem a famosa depressão com o passar da idade, porque vão se sentindo cada vez menos capazes de fazer o que gostariam de fazer, o que faziam quando tinham menos idade. Eu já atendi muitos idosos felizes por terem aproveitado a vida e terem a tranquilidade agora de apenas relaxar. Muitos se mantêm ativos, muitos caem em depressão. Qual é a diferença? Existem depressivos milionários e pessoas alegres muito pobres. A diferença sempre é a forma que a pessoa encara a vida. O cigarro, a bebida, as drogas, o sexo em demasia, a adrenalina, a briga com os demais, colocar sempre a culpa nos outros, sempre acreditar que está sendo vítima de algo, é uma forma de fuga. São formas de fuga. Fugir daquilo que você realmente sente e acredita de você. Porque nesse momento, talvez você não acredite mais nada em você. Nem um pouco. Talvez você acredite sim, apenas de que você não merece, não é capaz, não tem condições, não sabe ou não é aquilo que gostaria de ser. Mentira. Você apenas não viu, não parou para perceber o quanto você realmente é bom. E que você é bom em alguma coisa. Sempre. Sempre. Cada um de nós temos os nossos dons. A diferença é que alguns têm medo de enfrentá-los. Porque desenvolver os dons passa por vergonha, insegurança, medo de errar, medo dos outros, o que os outros vão me dizer. E quando a pessoa decide enfrentar o próprio dom, ou seja, desenvolvê-lo, ela cresce. A autoestima melhora e aquilo que é chamado de depressão simplesmente vai embora. Para os idosos, o entendimento de que a vida muda, mas que a experiência está sempre evoluindo. Aquela criança que nasceu ontem tem a experiência dela de horas. O que nasceu há uma semana, de dias. O que nasceu há 2 anos, de anos. O que já tem 10, tem experiência de 10 anos de vida e por aí vai. Porque uma pessoa de 80 anos seria inválido. Se ele tem 80 anos de experiência de vida, coisas que quem não tem essa idade ainda não conseguiu ter. Não importa a quantidade de dinheiro ou a quantidade de bens materiais, de conhecimento, de cultura. Se você é mais novo do que alguém, você com certeza tem menos experiência de vida do que aquela pessoa. E para os idosos, eu digo, o tempo que você tem de vida
é a sua maior riqueza, aquilo que você acumulou. Se orgulhe disso. Se orgulhe do que você sabe, do que você viveu e não do que deixou de viver. Não valorize o que deixou de viver, mas acredite no que viveu, no que vive e no que pode ensinar aos outros. Todo idoso é um professor nato, um professor de conhecimento, um professor de vitórias, derrotas, ensinamentos, experiências. Para os mais novos, adolescentes, que estão exatamente na outra ponta dessa linha, a depressão é a coisa muito simples de acontecer, porque ainda não se tem a malícia da vida, o know-how que um idoso já tem. Para um idoso, a tristeza de um jovem é coisa quase que banal, porque é tão simples de resolver. Para um jovem, a própria tristeza pode levá-lo à morte, por achar que não existe mais possibilidades, porque por algum motivo deixou de acreditar no próximo dia, mês e ano. E aos jovens eu digo nesse momento: apenas espere mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Você vai perceber que o relacionamento que você acredita que seja o amor, a vida eterna, o amor incondicional, o seu maior amor, vai ser substituído naturalmente por outro com mais experiência. A frase mais comum de um jovem é: o que eu não quero mais para mim, isso eu não admito mais. Isso é experiência. E quando você se encara com a capacidade de ser, com a capacidade de ter o merecimento, e todos temos, a depressão deixa simplesmente de existir. Porque você é tomado por uma autoestima, um valor próprio, que faz você crescer de novo e encarar um novo relacionamento. Para aqueles entre os adolescentes e os idosos, um trabalho, uma dispensa do trabalho, um término de um relacionamento de anos, uma briga com o ex ou com a ex, um relacionamento destrutivo, filhos que usam drogas, pais que bebem, pais que falecem, filhos que falecem, com certeza nos traz tristeza. Mas a depressão, ela só se instala quando eu dou mais valor para qualquer outro ser humano na vida do que para mim. Esquecendo que tudo que acontece na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer outro, é responsabilidade própria. Quando eu assumo essa responsabilidade, quando você assume a sua responsabilidade, nós cuidamos mais de nós e fazemos o outro mais feliz, nem que seja por não se preocupar com a gente. A depressão pode ser tratada. A depressão pode ser extinta, desde que você busque ajuda, caso não consiga enxergar a vida por outro prisma, por outro ponto de vista. Busque ajuda. Busque mesmo. Porque não importa a ferramenta que você usará. O que importa é que você precisa chegar no seu objetivo, que é viver melhor, tendo a certeza e a segurança de que você não só merece, como é plenamente capaz de fazer da sua vida algo muito bom. Se você conhece ou está nessa situação, busque ajuda. Você com certeza vai ter uma grande surpresa, desde que você se comprometa realmente a perceber que tudo depende do seu primeiro passo. Até mais.